O custo do descuido com a saúde mental é relevante? Sem dúvida, muito relevante, pois pode comprometer o resultado financeiro da empresa. A saúde mental é uma moda passageira? Não é. Em 2024, o custo com atendimentos de afastamento por saúde mental chegou a 3 bilhões de reais. Então não pode ser considerado algo passageiro. De quem é a responsabilidade pela saúde mental dos empregados? Todos. E o grande problema está aí, porque como são todos, na verdade, ninguém se sente responsável. Qual é o papel da área de recursos humanos na implantação da NR1? Olha, um papel fundamental. A NR1 fala da necessidade de mapear risco psicossocial. Acontece o seguinte, se falamos de risco psicossocial, estamos falando de comportamento. Se é comportamento, estamos falando de recursos humanos. E o RH não pode se omitir. Parece que o RH não está muito sensível a esse assunto, né? Não, lamentavelmente não. Por quê? Historicamente, eles transferiram os assuntos relativos à saúde ocupacional à área de segurança do trabalho. Então, está interessante que quando a gente fala desse assunto, fala, não é comigo. Um grande erro. Estamos aqui com o nosso Venga Bem Podcast, uma ótima conversa. E aqui estou com o Christian Parada, que é um executivo de recursos humanos com mais de 20 anos de experiência na área. Ele é uma referência no mercado em termos de prevenção de problemas de saúde mental e gestão de problemas de compliance associados à gestão de pessoas. Christian já liderou, nos últimos 10 anos, mais de 250 investigações associadas a assédio moral e sexual. Então, vamos às perguntas. Christian, como a gente define o que é saúde mental? Olha, saúde mental seria aquela harmonia interna, aquele equilíbrio interno que nos permite utilizar nossas habilidades plenamente. Ok. A saúde mental pode impactar no resultado da empresa? Como? Olha, a melhor forma de explicar o impacto que isso tem é contando uma história. Eu acompanhei o caso de uma empresa latino-americana com operações aqui na região em 4 países. Tá, okay? Essa empresa foi comprada por uma empresa multinacional americana. Durante os 2 primeiros anos, essa empresa latino-americana foi deixada, ou seja, eles continuaram comandando a operação da forma como eles vinham fazendo. E era uma coisa muito interessante, porque eles tinham como característica dar muita importância à gestão de pessoas, sem descuidar da parte de negócios. Okay. Então, o que acontecia? Eles, quando contratavam novos empregados, monitoravam esse novo empregado, para verificar se, por acaso, ele tinha habilidades naturais conectadas à liderança. Se essa pessoa tivesse essas habilidades, se verificava como se saía na parte técnica, ou seja, na parte de negócios ou na parte técnica, dependendo da área onde ele estivesse. Se essa pessoa tinha habilidade natural de liderança e mais habilidade na parte de negócios ou na parte técnica, já era convidado a participar de um programa de desenvolvimento de líderes. Tá? Nesse programa de desenvolvimento de líderes, essa pessoa era treinada na gestão do negócio e na gestão de pessoas. Uhum. Ok? Muito bem. O que aconteceu? Depois de 2 anos, a empresa americana decidiu assumir totalmente o controle da operação. Uhum. E a primeira coisa que ela fez foi mudar essa forma de trabalho. Para você ter uma ideia, eles tinham uma regra considerada sagrada. Para eles, um líder tinha que gastar 70% do tempo na gestão do negócio. E como ele tinha sido treinado para isso, sabia fazer isso muito bem. E os 30% restantes eram para fazer a gestão de pessoas.
ok? E eles eram cobrados por isso também. Quando a empresa americana chegou, eliminou a regra dos 70-30 e falou o seguinte: na nossa gestão, o líder só cuida de negócios. Ok? 100% negócios. E para isso, mandaram planilhas, formulários, KPIs que eles deveriam acompanhar. Qual foi a consequência disso? Logo de cara, muitos gestores que tinham sido criados no modelo anterior saíram da empresa. Okay? Novos gestores foram contratados, mas esses novos gestores não estavam alinhados com esse modelo. Começou um choque de estilos de liderança. Ok. Ao mesmo tempo, os subordinados, que já estavam acostumados a um estilo de gestão, sentiram a mudança na gestão, na forma de gerir. Isso provocou turnover. E para aquelas pessoas que ficaram, isso também gerou problemas. Por quê? Porque eles começaram a se afastar por saúde mental, por problemas de saúde mental. Okay? Ansiedade, depressão, estresse e tal. Coisa que anteriormente não acontecia naquela empresa. Okay? Resultado. Depois de 2 anos de nova gestão, a empresa, que quando foi comprada tinha 5.000 empregados, passou a ter 2.000. A empresa, que quando foi comprada tinha fila de clientes prontos para trabalhar com ela, passou a ter 1 cliente. Ou seja, perdeu todos os clientes que tinha. E, obviamente, os resultados financeiros da empresa estavam um desastre. Ou seja, a empresa que comprou destruiu a operação que comprou. Eu acho que é um ótimo exemplo de como a saúde mental pode afetar o resultado de uma empresa. Com certeza. O que mudou em relação à NR1? Olha, se fala de uma nova NR1. Na verdade, a NR1 foi apenas ajustada. Anteriormente, o foco era... se falava genericamente de saúde. Tá? E o pessoal do Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, consideravam que saúde abrangia tudo. Mas as empresas interpretavam que era só saúde ocupacional. Como o número de casos de afastamento por saúde mental aumentou brutalmente, para você ter uma ideia, eram, na média, 180.000 casos por ano, ok? Já era muito. Pulou em 2024 para 472.000. Uma loucura. Nossa. Então, em função disso, o Ministério decidiu o seguinte: temos que ser mais explícitos. Ou seja, as empresas devem ser responsáveis tanto pela saúde física quanto pela saúde mental dos empregados. Foi isso que mudou. E definiu regras específicas para trabalhar nesse assunto. Como as empresas estão se preparando para isso? Eu diria que muito mal. Okay? Por quê? Muitas empresas estão focadas mais na parte burocrática do assunto. Okay? Estão tentando entender como devem ser preenchidos os formulários, padrões, qual a regra, ou seja, é como se estivesse se preparando para passar no vestibular e não realmente aproveitando o momento para se aprofundar no assunto. Então, como elas deveriam se preparar? Olha, a ideia seria o seguinte: devemos considerar a NR1 a parte de cima de um iceberg, ou seja, toda a parte de normas, regras e tal. Tudo isso tem que ser respeitado, tudo isso tem que ser seguido. Está ótimo. Mas acredito que a melhor abordagem seria, obviamente, respeitar a parte de cima do iceberg, mas mergulhar para ver a parte de baixo do iceberg, que seria o quê? Toda a parte comportamental. A prevenção. Trabalhar na prevenção, justamente. Ok. Quais são essas novas responsabilidades da NR1? Olha, basicamente são 5. Tá? A primeira delas, fundamental, a empresa tem que ter políticas e procedimentos específicos que definam a regra do jogo. Tá bom? A segunda,
a empresa tem que estabelecer um canal de denúncias, que seria a ferramenta que a empresa usa, ou o empregado usa, para reportar algum problema. Ok. A empresa precisa se comprometer a fazer as investigações dos casos reportados no canal de denúncia e, se necessário, punir os responsáveis. A empresa tem que se comprometer a fazer um treinamento para todos os empregados, falando das políticas e procedimentos. A empresa não pode permitir que digamos assim, esse entusiasmo inicial gerado pelo treinamento morra, porque é normal. Claro. A burocracia absorve, ou a burocracia não, a rotina absorve as pessoas. Sim. Então ela tem que ter eventos periódicos, simplesmente para aquecer ou reaquecer o interesse pelo assunto. E, finalmente, a empresa foi solicitada a incluir no PGR, que seria o Programa de Gerenciamento de Riscos, que já faz para a saúde ocupacional, temas relativos à saúde mental, ou seja, risco psicossocial. Entendi. Explica mais um pouquinho esse canal de denúncias. Ele é interno? Como que eles implantam um canal de denúncias? Olha, um canal de denúncias pode ser interno, pode ser terceirizado, e tem empresas, inclusive multinacionais, que têm canais de denúncia mundiais. Servem. Ou seja, o importante é ter a ferramenta que permita que o empregado, de forma segura e, quando necessário, anônima, possa fazer uma denúncia. E essa denúncia chegue aos canais competentes dentro da empresa. Entendi. E como ele pode conduzir uma investigação? Ok, a ideia é a seguinte. Primeiro, a empresa tem que montar uma equipe de investigação. Obviamente, dependendo do tamanho da empresa, estamos falando de uma equipe. Se for uma empresa menor, uma pessoa que tem esse rol. Essa pessoa pode ser tanto um funcionário da empresa, como pode ser um terceiro. Ok? Não há nenhuma limitação com relação a isso. Mas qual que é o ponto? Esse investigador ou investigadora tem que ser treinado no assunto. Tem que saber como conduzir uma investigação. Ok? Tem que saber como se comportar. Porque acontece o seguinte, um dos grandes problemas que eu já vi é que o investigador, talvez assistindo muita série de TV, acredita que está dirigindo uma investigação criminal, e não é isso. O que esse investigador está fazendo é investigando uma violação de uma política interna da empresa. Ok. Digamos que foi treinado na forma de investigar, na forma de como se comportar em uma entrevista. Tem um terceiro ponto importantíssimo. Essa pessoa tem que ser treinada na redação de relatórios. Ou seja, como redigir um relatório, como deixar muito claro quais foram os principais pontos levantados e, finalmente, quais são as recomendações. Baseado em fatos e acontecimentos, né? Olha, primeiro, baseado nas políticas, porque lembra, você está procurando violação de política. Claro. Ok? E, obviamente, uma apuração de fatos com evidências. Tá. Ok? Muito bom. Tem uma outra entidade importantíssima, que seria o Comitê de Ética. Comitê de Ética, o que é? Seria um comitê formado por uma pessoa do RH, de preferência uma pessoa do jurídico, uma pessoa da área de compliance, se por acaso a empresa tem, e um representante da diretoria da empresa. O ideal seria o principal executivo da organização, mas essa pessoa normalmente tem uma agenda complicada, então seria um pouco difícil contar com ele. Se for ele, ótimo. Se não for, uma pessoa designada por ele no nível de diretoria. Ok? Tá. Qual a missão desse comitê de ética? Esse comitê de ética recebe o relatório do investigador, analisa o relatório, pode solicitar novas investigações, pode solicitar esclarecimentos, e ele tem o poder de concordar ou não com as recomendações feitas pelo investigador. Então pode ser que o investigador, na visão do comitê, tenha sido duro demais.
Esse comitê Ok. tem o poder de ajustar a penalidade que o investigador sugeriu. Pode ser também que tenha sido o contrário, que o comitê considere que o investigador foi suave demais. Então o comitê tem esse poder, ajustar essa penalidade de uma outra forma. Agora vamos lá, para que serve tudo isso? Acontece o seguinte, provavelmente a pessoa, se chegamos em uma situação onde identificou-se um agressor ou uma agressora, esse agressor ou agressora provavelmente será demitido. Ok. E existe uma grande chance desse agressor ou agressora processarem a empresa. Tá. Ok? Em corte, se a empresa pode apresentar políticas claras, pode apresentar um relatório de investigação bem feito e um parecer do comitê de ética, estará em uma ótima situação para enfrentar uma situação dessas. Ok. E nesse caso, como que a empresa divulga esses procedimentos e para os empregados? Olha, treinamento. Estamos falando de treinamento para todos os empregados da empresa. Ok. Desde da diretoria até o nível mais baixo da organização. Okay? Tá. Há empresas que fazem treinamentos online. Ok? Nada contra isso. Mas, por experiência própria, eu diria o seguinte: é fundamental o treinamento presencial. Por quê? Porque no treinamento online a pessoa recebe informação, mas não tem digamos assim, a possibilidade de fazer perguntas mais focadas no dia a dia deles. Então, no presencial, normalmente a pessoa se atreve a colocar situações do dia a dia dela e tira dúvidas. Entendi. Tá ok? E se por acaso uma pessoa do comitê de ética for envolvido na investigação? Não pode participar do comitê de ética. Ou seja, todas as pessoas do comitê de ética têm que ser neutras com relação a essa investigação. Ok. Como se mantém os empregados conectados a esse tema? Olha, quando você faz o treinamento inicial, é normal, digamos assim, que o grau de interesse aumente brutalmente. Mas, como já comentei anteriormente, com o tempo, a rotina suga as pessoas e esse assunto fica sendo relegado. Então, a ideia qual que é? Você deve manter, digamos assim, um interesse no tema, através de palestras, através de pequenos manuais de orientação, através de flyers, através de campanhas internas, de tal maneira a não permitir que o empregado esqueça a existência do canal de denúncias, das políticas específicas e que a empresa está preparada para ajudá-lo no caso de necessidade. Christian, nas empresas, como pode ser feita a avaliação de um risco psicossocial? Olha, eu tenho percebido que existem várias metodologias, mas eu percebi também que falta um pouco de estrutura na busca pelo risco. Okay? Foi por esse motivo que, junto com a minha equipe, desenvolvemos um modelo, já em 2024, que tem como base o ciclo de vida do empregado na empresa. Deixa eu te contar um pouco mais do que trata. Nós entendemos o seguinte: o ciclo de vida do empregado são as etapas pelas quais o empregado passa durante a sua vida numa organização. Essas são 7 etapas. Na primeira etapa, seria aquela parte onde se projeta a necessidade de recursos humanos para a implantação da estratégia de negócios. Ok. Tá bom? A segunda etapa seria o recrutamento e seleção justamente dos recursos que estariam faltando dentro da organização. Terceira etapa, o onboarding, ou seja, a chegada e as boas-vindas desse novo empregado na organização. Quarta etapa, o dia a dia.
a gestão do dia a dia dessa equipe. Quinta etapa, a avaliação de desempenho, que seria o momento no qual você avalia se o desempenho do funcionário está de acordo com as expectativas, ou está superando ou está abaixo. E, obviamente, se dá o feedback em cima disso. Quinta etapa, acho que sexta etapa. Treinamento e desenvolvimento. Se a conversa na avaliação de desempenho foi boa, isso deve gerar pontos de melhoria para o avaliado. E esses pontos de melhoria devem ser justamente o PDI dele, Programa de Desenvolvimento Individual. Ok? Finalmente, a sétima etapa seria um tipo de uma DR corporativa, ou seja, no final do exercício, avaliador e avaliado se reúnem para, considerando esse ciclo completo, definir se o desempenho do avaliado esteve de acordo com a expectativa, acima da expectativa ou abaixo da expectativa. E tomam-se ações em cima disso. Ok? Isso seria o ciclo de vida do empregado. Vamos lá. E quem cuida de todo esse ciclo? O RH junto ao líder ou tem que ter alguém específico para cuidar desse ciclo do funcionário? Ou seja, isso aqui é uma coisa natural. Na verdade, estamos fazendo de uma forma didática uma coisa que acontece naturalmente na empresa. E Entendi. cada etapa, por exemplo, quando falamos da primeira etapa, que seria a projeção da força de trabalho, isso tem que ser um trabalho conjunto entre a área de negócios e a área de RH. A participação do RH nessa etapa demonstra que o RH realmente é um RH estratégico. Ok. Porque eu vejo que os RHs se auto-intitulam estratégicos, não sendo. O RH estratégico é aquele que está junto com a área de negócios e tem a habilidade de conectar a estratégia de negócios com a necessidade de recursos, a necessidade de estrutura para o exercício. Ok, entendi. A área de recrutamento e seleção, então, tem um papel fundamental aí nessa história, né? Com certeza, seria a segunda área. Ok? Por quê? Pensa assim. Foi definida a necessidade de ajustes nos perfis dos empregados. Isso significa novos recursos entrando na empresa. Ok? Por que eu digo que essa área de recrutamento e seleção pode ser... Não, é uma área crítica. Pelo seguinte, a área de recrutamento e seleção tem que ter a habilidade de identificar o perfil técnico necessário para conectar com a necessidade do negócio, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ter a habilidade de evitar candidatos com problemas de comportamento, problemas comportamentais. Do que estou falando? Existe uma grande variedade, mas eu vou tratar de 3 casos. Primeiro caso, você pode ter um ótimo técnico, mas que dá indicações de ser um adulto infantilizado. O que seria um adulto infantilizado? Aquela pessoa que pode ter 40 anos, 30 anos, 50 anos, mas tem a mentalidade de uma criança ou de um adolescente. Ou seja, o amadurecimento mental dele não acompanhou o amadurecimento físico. E o que acontece? São aquelas pessoas tendo mentalidade infantil que não gostam de ser contrariados. Aquela pessoa que reage muito mal porque não tem controle emocional. Aquelas pessoas que são agressivas no trato. Ok? Então, a tua área de recrutamento tem que ter a habilidade de identificar esse tipo de candidatos e excluir. Ok. Segundo tipo, narcisistas. Uma pessoa narcisista é um candidato muito perigoso. Por quê? O narcisista enxerga a equipe de trabalho, pensemos que estamos falando de um líder, como um fã-clube. Ah, entendi. Ou seja, ele precisa de fãs. Se você não for fã, você é inimigo. Então, ele usa os fãs
para os seus propósitos e tenta destruir seus inimigos. Como você pode imaginar, uma pessoa desse tipo na tua empresa cria um clima tóxico e vai aumentar brutalmente os problemas de saúde mental, por ansiedade, por estresse, por todo esse tipo de coisa. E tem um terceiro perfil que também é muito perigoso, que seria o sociopata corporativo. Ok? Por favor, aqui não considere, nos filmes são aqueles caras que saem assassinando um monte de gente, não é nada disso. Aqui estamos falando de outro tipo de ação. Essas pessoas, primeiro, têm compulsão por mentir. Então, são pessoas que, em um processo de recrutamento e seleção, mentem descaradamente sobre suas habilidades, seu background acadêmico, suas experiências, ok? Entendi. E não é muito fácil de descobri-los. Então, é importante ter um treinamento específico para isso. Muito bem. E essa pessoa também tem outra característica interessante. Comunica-se muito bem. Então, sempre dá a impressão de ser um ótimo candidato. Só que quando entra na empresa, ele faz o seguinte. Lembrem que o narcisista divide em 2 grupos, esse aqui divide em 3. Entendi. As pessoas neutras, as pessoas que podem ajudá-lo nos seus propósitos e as pessoas que podem atrapalhar. Ok? O que ele faz com os neutros? Ignora. Mesmo que fisicamente a pessoa seja próxima, ele simplesmente não toma conhecimento dessa pessoa. O que ele faz com a pessoa que pode ajudá-lo nos seus objetivos? Se aproxima, se conecta, muito forte, dá a impressão de ser amigo de infância. Só que essa conexão dura enquanto ele vê que essa pessoa pode ser útil para ele. No momento que essa pessoa não é mais útil, ele entra no grupo dos neutros e ele passa a ignorar. E é muito interessante isso, por quê? Porque a pessoa vítima da coisa fala, mas peraí, até ontem ele almoçava comigo, hoje ele não olha na minha cara, e a tendência natural é pensar, o que eu fiz? Você não fez nada, o problema é justamente esse perfil. Bom, e o terceiro grupo? O terceiro grupo seria aquele grupo que, na visão dele, pode atrapalhar a chegada aos objetivos que ele traçou. Ok. O que ele faz? Destrói essa equipe, destrói a reputação das pessoas, mente descaradamente para colocar essa pessoa numa situação ruim, ou seja, provoca a saída da pessoa da sua organização. E a pergunta seria, mas caramba, ele faz isso e não tem remorso? Não. Justamente o sociopata não tem remorso, porque não sente empatia. Então ele faz barbaridades e ele não perde o sono por causa disso. Então, qual é o meu ponto aqui, quando falamos de recrutamento e seleção? Fora do perfil técnico, a área de recrutamento e seleção tem que ter, no mínimo, habilidade para identificar adultos infantilizados, narcisistas e sociopatas. Pessoal, quero deixar aqui para vocês o livro recém-lançado do Christian Parada. Justamente aqui ele mostra todo esse ciclo, olha só, o ciclo que ele acabou de falar do empregado na empresa. Então é bem interessante porque tem detalhamentos de todos esses ciclos, como a pessoa pode atuar, né, dentro da empresa no ciclo todo do empregado, quais são as considerações, o que ele precisa prestar atenção, né? Tá bom? Quero deixar aqui. E você tem alguns dados para mostrar? Eu acho que na tela estão aparecendo os dados de contato. Isso. Ok. Pessoal, se quiserem conversar sobre o assunto, fiquem à vontade, mandem uma mensagem por WhatsApp, que terei muito prazer em trocar informações com vocês. E com relação ao meu livro está disponível na Amazon. E na própria editora, na autografia.com.br. E o que tem de interessante nesse livro? Como a Marina comentou, o detalhamento de cada uma das etapas do ciclo de vida do empregado na empresa e
cuidados que vocês têm que ter para fazerem um bom trabalho em cada uma delas. Ok? Muito obrigado, Marina.